aproveitando essa questão que está falando da roubalheira, eu queria falar de um roubo sofisticado que aconteceu, não sei se foi hoje ou ontem, mas por esses dias aí, né, do nosso queridíssimo Paulo Guedes, que antes de entrar no assunto, eu queria que a galera que está nos assistindo prestasse atenção o quanto esse canalha é blindado. Cara, é absurdo. Né? Assim, o pacote de maldades que ele vem fazendo desde que entrou no governo, a gente sabia que ele entrou para isso, é gigantesco. A quantidade de pessoas que morrem por causa da política econômica desse canalha é enorme. Né? E assim, ele é como se ou a gestão dele tá indo tudo bem, ou como se ele nem existisse. Porque as mídias, né, as mídias que se opõem ao Bolsonaro, as pancadas políticas que rolam por aí, focam exclusivamente no presidente. E o Paulo Guedes está lá, como diz o Ricardo Salles, do Partido Novo, isso é importante a gente falar, que ele saiu de lá, está passando a boiada. Paulo Guedes está passando a boiada. E quando a gente fica aqui na cortina de fumaça, muitas das vezes, nem sempre é cortina de fumaça, mas muitas das vezes é assim, o Paulo Guedes está passando tudo, cara. E é só pacote de maldade, entendeu? O Paulo Guedes, ele é o pior que tem ali. O Paulo Guedes é o que mais tem que ser combatido. Óbvio que não é a pessoa Paulo Guedes, é a pessoa também, porque é um canalha a se sujeitar a isso, mas é o projeto que ele defende. Né? O projeto econômico ultraliberal, né, de ampliar a superexploração do trabalho e garantir a transferência e concentração de renda na minoria das elites, e garantir o rentismo, e garantir os interesses do capital externo. Então, o que mais nefasto sai desse governo é essa política econômica que precisa ser derrubada. E o Paulo Guedes, dentro de toda essa crise, né, a ideia dos somos 70% e todas essas questões, o Paulo Guedes está culpado. Se a gente fizer um manifesto aí contra o Paulo Guedes, vai ter 70% de pessoas assinando? Por que não vai? Porque ele está sendo poupado o tempo todo. Ele é blindado. A Globo, que bate dia após dia no Bolsonaro, não fala um ai negativamente do Paulo Guedes. E ele fez mais uma maldade, né? De ontem para hoje, ou hoje, não lembro exatamente a data, que foi essa questão, essa cessão, né, de papéis do Banco do Brasil para qual banco. É a primeira vez que o Banco do Brasil faz uma operação como essa operação, essa cessão de crédito para um banco que não faz parte do seu conglomerado. E, por coincidência, o banco escolhido foi qual? O BTG, que é fundado por quem? Paulo Guedes. Mas deve ser só coincidência. Né? Não vou aqui acusar, deve ser mera coincidência. A primeira vez na história que o Banco do Brasil faz isso, ele escolhe o banco do ministro da Economia, que é quem escolhe o presidente do Banco do Brasil. Então, assim, o que é isso? O banco alega que são papéis podres. O que seriam esses papéis podres? Né? São dívidas vencidas que o banco não tem nenhuma garantia de que elas serão pagas. Então, ele vende um valor a mais baixo do que ela vale para que o comprador assumir o risco, e ele se livrar desse risco. Até aí, beleza. Essa é uma operação que acontece mesmo no mercado. O problema é, primeiro, o valor dessas tais dívidas vencidas podem chegar até 2,9 bilhões. Bilhões, 2,9 bilhões de reais, se tudo for pago. E essa operação envolveu um retorno financeiro para o Banco do Brasil de 371 milhões. Milhões, 371 milhões. Ou seja, é uma discrepância, no mínimo, suspeita. Para dizer o mínimo aqui. Mas beleza. Só que o pior disso tudo é que não há o mínimo de transparência, pelo menos até agora não há o mínimo de transparência, porque a gente não sabe, a sociedade não sabe que papéis são esses de fato. O Banco do Brasil apenas se limitou em dizer que a maioria envolve perdas. Ponto. A gente não sabe se de fato, porque pode ser, a depender da qualidade ali, não quantitativamente, mas qualitativamente, os papéis vale a pena a negociação, beleza. Não vou excluir de imediato essa possibilidade. Mas por que o Banco do Brasil, então, não fala? E de forma transparente, mostra para a sociedade que tem que exercer o controle sobre o banco? Que papéis são esses para a gente saber se, de fato, analisar e discutir socialmente se, de fato, essa transação é válida para o Banco do Brasil ou não? Não mostra. E o pior, não houve transparência. Até agora, não tem transparência para a gente saber que papéis são esses. Não houve uma ampla concorrência para a venda desses papéis, não foi aberto nada. Né, simplesmente foi anunciada a venda direto para o banco, que foi fundado pelo ministro da Economia, que a gente sabe que é um canalha. Então, assim,
querer acreditar na boa intenção aí, querer embarcar nessa profissão de fé aí, vocês vão. A gente já intitulou lá na página exatamente o que essa operação demonstra pra gente. O nome disso é roubo. Estão assaltando o cofre público através do Banco do Brasil. Pura e simplesmente. E esse roubo pode chegar, no pior das hipóteses para a gente, e no melhor das hipóteses para o BTG, a quase ali 2,6, 2,7 bilhões de dinheiro, assim, ó, fluiu, foi para o BTG. Então a gente está falando de um roubo sofisticado que a população não vê, entendeu? A população aí tem tanta raiva, né, da molecada aí que rouba celular na rua e tal, que quer matar, que quer não sei o quê, mas tá lá o seu Paulo Guedes engravatadozinho, bonitinho, né, blindado pela mídia, roubando aí, ó, roubando a gente, mais de 2 bilhões de reais, podendo chegar a mais de 2 bilhões de reais e tá tudo certo, não vejo ódio de ninguém, obviamente porque as pessoas nem entendem isso, nem sabem isso, né, o que a gente estava falando no início, é um roubo sofisticado, mas é importante a gente falar, para quem pelo menos está aqui nos ouvindo, entender o nível de canalice, o nível de bandidagem que é o Paulo Guedes. Né? Então, ele é um crápula, é um inimigo do povo, é um inimigo do trabalhador, e isso precisa ficar muito claro. Porque quando o Bolsonaro sair de lá e sair o mais breve possível, tem que ir junto essa canalhada toda, os militares que a gente falou, e principalmente o Paulo Guedes abraçado a esse projeto ultraliberal que ele está tentando não, que ele está implementando no país. Isso precisa ficar muito claro. E eu estou aqui falando do Paulo Guedes, mas toda essa canalhada liberal é tudo a mesma laia, entendeu? Então é importante, pelo menos para quem está aqui nos ouvindo, saiba disso, repercuta isso, explique para as pessoas o que está acontecendo, porque a mídia é blinda e quando é noticiário de uma forma que a pessoa nem entende. Entendeu? É noticiado como se fosse uma coisa normal, natural, e tá tudo certo. O Paulo Guedes anunciou essa operação como sendo pioneira, de vanguarda, que vai mudar o Banco do Brasil, porque ele, em conjunto a isso, ele já anunciou outro ciclo de privatizações que deve incluir o próprio Banco do Brasil. Ou seja, é outro, como o Juan gostou que eu falei, outro vendilhão, né, que está aí para vender as nossas riquezas, vender tudo que puder do país, ele vai vender, e já anunciou um novo ciclo de privatizações, que é uma outra luta árdua que a gente vai ter aí pela frente, porque ele demarcou 90 dias, falou que nos próximos 90 dias vai ter um novo ciclo de privatizações, e provavelmente privatizações importantes que vão ser muito difíceis de ser revertidas lá na frente. Então, já vai ter aí pela frente um árduo momento de resistência a essa nova investida do Paulo Guedes. Se o Juan quiser citar algum elogio ao Paulo Guedes, pode ficar à vontade. O que eu quero citar do Paulo Guedes eu não posso citar, né? Eu tenho que ter cautela por causa disso. Mas o Paulo Guedes é o cara que naquela fatídica reunião do Sérgio Moro lá, né? Aquele show de horrores. Circo de horrores não, porque circo é legal, né? Eu não posso chamar esses caras de circo. Mas o Paulo Guedes citou lá tranquilamente processos de recuperação econômica, e ele cita o nazismo e cita o governo Pinochet, né? Governo Pinochet, a ditadura do Pinochet, né? Ele fala isso abertamente. Então, assim, o grande problema do momento atual que a gente vive é que os canários perderam a vergonha, né? E esse é o ponto. Os caras perderam a vergonha do que eles vão fazer, né? Eles já não fazem mais uma questão de blindar determinados comportamentos, determinadas condutas. Eles fazem isso de uma forma absurda, eles estão agindo de uma forma, aí fazem um discurso totalmente diferente e as pessoas só pescam o discurso, não pescam a prática, né? Não pescam a conduta. E os caras vão passando batido. E há uma blindagem muito grande por parte da grande mídia, né? A parada que eu tinha falado do Mourão, dele falar o não participar, não misturar, a política não entrar nos quartéis e os quartéis não entrarem na política, né? Quando você não vê nenhum jornalista contestando um negócio que é evidente, né? Por exemplo, eu não sou jornalista, né? Eu sou advogado, eu não sou jornalista, a base de informação que eu tenho é aquela que eu busco. Esses caras são jornalistas, esses caras são absurdamente bem relacionados, né? Eles estão no maior grupo de comunicação do país. Porra, como é que um cara desse... Cumprem função. Exato. Como é que um cara desse que está lá, ele não tem condições de retrucar uma informação ridícula dessa? Eu que sou um idiota, sei que é uma mentira, imagina um cara que está lá. Entende? Então, assim, a gente precisa parar de acreditar
que é um comportamento casual, não é? Ou que chegou na hora, eu ouvi isso na época do Gabeira, as pessoas falando assim, pô, ele pode ter chegado na hora e ter tremido na frente do cara. Pô, tá de sacanagem. O Gabeira teve uns 15 mandatos de deputado federal, pô, ele tremeu na frente do maluco? Claro que não, pô. Subserviente, pô. O que ele fez no processo de impeachment, por exemplo, ele botou aquela carinha dele de roupinha amarela na orla de Copacabana, ele prestou esse papel de ridículo, subiu em trio elétrico para falar merda em microfone. Então, isso é um processo. O desembocar no Bolsonaro, né, de certa forma, eu acredito que essa ideia lava-jatista, né, que foi o processo lá de trás, é nítido que o Bolsonaro, acho que foi uma perda de controle. Eu acho que não imaginavam que desembocasse num Bolsonaro. Eles imaginavam outro cenário, né? Tanto é que quando o Temer dá o golpe, eles imaginavam que aquilo ali fosse prosperar. O que prosperou foi outra coisa. Só que é importante a gente ter isso em mente. Até nisso, até no caos, né? Quando alguém chora, alguém está ganhando dinheiro vendendo lenço. São esses caras. Processo radical como esse, o Bolsonaro, ele é visto como ele vai apanhar como sendo o boi de piranha lá da frente. Todo mundo que está atrás está sendo protegido. O Ricardo Salles é protegido diariamente. Por exemplo, a gente falou isso aqui naquela questão do ministro da Educação, não é? De falsear currículo e tal, não sei o quê. Teve um quê racista naquilo, obviamente teve, né? Nas críticas que foram muito diferentes ao que aconteceu com o próprio Weintraub, com a Damares, com o Ricardo Salles, né, que falseou que tinha ido para Yale. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras, né, que eles, eles acham que eles vão virar ministro, vão meter uma dessa e nada vai acontecer, que ninguém vai descobrir o que está acontecendo. E o Ricardo Salles está lá até hoje, está lá desde o início, nada acontece com ele. O pior, eu já falei isso algumas vezes, o pior nome do governo, além do Paulo Guedes, é o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, as maiores atrocidades ele já fez e já falou. O passa-boi, passa-boiada, ele falou na maior naturalidade do universo. Nós vamos pegar um período de pandemia, um período de fragilidade, que as pessoas estão focadas em outro contexto e nós vamos passar boiada. Calmo. Sim, ele não falou, ele não falou naquela assim, pô, tô aqui matutando, não sei se eu falo isso agora, se vai pegar mal. Não. Ele falou normal, como a gente está aqui conversando, ele falou, cara, olha só, quando vocês estão discutindo o bagulho de matar, prender ministro do STF, cara, isso é bobeira. Vamos focar no que importa aqui, no que interessa. Vamos focar no que interessa. E foi ele. E ele passou batido. Entende? Ele passa batido. Cara, você falou do Paulo Guedes, o enaltecimento que a figura desse cara tem, como se ele fosse o gênio brilhante, né, eu ouvia no processo isso, eleitoral. Na época da eleição eu vi isso. O Bolsonaro é um jumento, mas, pô, ele tem Paulo Guedes. Paulo Guedes entende de economia. Sim, é o oposto de Ipiranga. Entende? O Paulo Guedes era o oposto de Ipiranga. Gente, era o gênio. É o liberalzinho, cara. O liberalzinho é de duas uma. E burro. Ele é ruim. Ele é ruim. Então, ele é incompetente. Ou seja, ou ele é um canalha, ou ele tá fazendo papel de otário. Porque ele tá defendendo quem rouba ele. Sim. Não precisa ir muito distante. O Paulo Guedes, quando quando começaram os reflexos da pandemia no Brasil, ele fala isso, ele dá uma entrevista assim, com 5 bilhões de reais, não de dólares, de reais, nós resolvemos essa questão. E isso passou batido, cara. O mundo paralisado, hoje na cotação do real para dólar de 1 para 5, né? Ele, na cabeça dele, com $1 bilhão, ele teria resolvido tudo, absolutamente tudo. O mundo parou de sacanagem, porque não recorreram a ele, que era gênio, que resolveu isso com $1 bilhão. Entendeu? E esse cara tá lá. Depois ele tá lá sendo enaltecido. Depois do governo achar que a economia vai resolver com o consumo represado, não precisa dizer mais nada, né, cara?